Irmãos, vamos retomar o estudo da lei de Deus, o 9º mandamento, por meio lembramos os irmãos, da metodologia que é proposta no Catecismo Maior. Estamos nos pecados proibidos no 9º mandamento, mandamento que a gente recitou agora há pouco: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o mandamento. Esse é um daqueles que não tem razões anexas. Assim, Deus não colocou as razões, evidentemente, na sua sabedoria. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, diante da tua lei, Senhor, nos curvamos por causa principalmente da sua autoridade. A autoridade da tua palavra, Senhor, vem de ti. Ela não depende de homens. Não foram os homens, não foi a igreja que atestou a autoridade da tua palavra. Ela por si só, Deus. Quando a lemos, é impossível não identificar, ó Deus, a importância, a magnitude, os predicativos que advêm dessa escrita. Por isso os homens só fizeram confirmar aquilo que vem de ti. Lendo, ó Deus, a tua lei aqui descrita nessa passagem que nós lemos, de Êxodo 20, do 1 ao 17, é impossível não identificar, ó Deus, a santidade da tua lei. É impossível não ver o caráter do legislador, pois tu mesmo, ó Deus, concedeste a tua palavra ao teu povo. Tu descestes, ó Senhor, e te manifestastes ali no Monte Sinai, com trovões, com relâmpagos, com o monte fumegando. Aquela manifestação ali foi para que o povo aprendesse a temer a ti, não ter medo, mas considerar, ó Deus, a tua grandeza, a tua autoridade, a tua soberania, a tua perfeição, a tua santidade, sobre tudo e sobre todos, em especial sobre todos os homens. A lei é dada para todos, ninguém está isento da tua lei, isento de cumprir. Ninguém pode reivindicar qualquer isenção. Todos estão debaixo da lei, e todos, ó Deus, são condenados diante dessa lei perfeita. Mas ela, de forma muito graciosa, nos faz correr para Jesus Cristo. Ela nos aponta o padrão que tu requeres daqueles que se achegam a ti ou querem se achegar a ti. Então continuamos, ó Deus, a desfrutar de todas as bênçãos, de todos os benefícios advindos do amor à tua lei, do cumprimento da tua lei. Por mais que não possamos ser justificados por cumpri-la, não há como obtermos a salvação pela obediência, mas nós, ó Senhor, tu colocaste no nosso coração o amor à tua lei, apesar dos nossos pecados, ó Deus, e quando a transgredimos, nós sentimos profundamente. Sentimos não só porque ela nos acusa, Senhor, na mente e na consciência, mas sentimos, ó Deus, porque ferimos a ti, ó Deus, no sentido em que maculamos o nome de Cristo Jesus que o carregamos. Nós envergonhamos o teu nome. Por isso, ó Deus, nos ajuda a entender, Senhor, a tua lei, a amá-la cada vez mais e a colocar em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a verdade, a odiar a mentira, Senhor, a falsidade, que é requerido neste mandamento que estamos estudando. Olha aqui, ó Deus, para esse pequeno rebanho, para a tua igreja, essa igreja local, e te compadece, ó Deus, dela nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. 9º mandamento, irmãos, pecados proibidos do 9º mandamento. No último estudo que realizamos, nós vimos o pecado da falsificação de firmas. O versículo base, eu vou falar para os irmãos para a gente retomar, para a gente relembrar e a partir daí seguir adiante. O versículo base, o versículo de referência, o que mostra, o que embasa, o que fundamenta esse pecado é Lucas 16, 6 e 7, que diz: respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Essa passagem é uma referência ao mordomo infiel que administrava
os bens do seu senhor de maneira errada, como sugere o título, né, da parábola, e o seu senhor logo descobriu e pediu logo que ele prestasse contas, né, de tudo que tinha, porque evidentemente ia ser despedido. E esse administrador, ele usou de métodos injustos, embora muito agradáveis aos homens, agradáveis àqueles a quem que estavam devendo ao seu senhor. Ele tentou obter com isso uma provisão para quando ele fosse demitido. E essa parábola, ela não aprova a infidelidade, e tanto é que ela está como referência a um pecado contra a verdade. Esse mordomo fraudou os registros originais das dívidas, o que isso é pecado, para que ele ficasse bem quisto pelos devedores e no futuro ele conseguisse algum lugar para trabalhar, algum favor. Como a gente diz nos dias de hoje, uma mão lava a outra, né? Então ele assim procedeu. Mas o cristão, irmãos, jamais deve tomar esse procedimento como referência. Muitos que não compreendem a lei de Deus, né, a palavra do Senhor, muitas vezes quando se depara com a situação como essa, ele diz: olha, mas ele foi elogiado, não foi, João? E eu pergunto, irmãos, se essa parábola foi colocada aqui, uma parábola que traz um exemplo negativo, que traz uma atitude que quebra o mandamento, que lição nós podemos tirar de uma parábola como essa? Os irmãos lembram da parábola, né? No resumo, bem rapidamente, o seu senhor, um senhor tinha um mordomo, um administrador, e ele estava fraudando, né? Ele estava roubando, e o seu senhor descobriu, pediu para ele prestar contas, e ele ia ser demitido, e ele disse: olha, eu não sei fazer outra coisa, tenho vergonha de pedir esmola, eu vou falar de forma geral, né? Tenho vergonha de ficar mendigando, trabalhar duro, trabalhar no pesado, né? Quero não, isso para mim. O que é que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Digamos assim, uma pessoa que passou a vida todinha daquele, né, fazendo só aquilo dali. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Disse: rapaz, já sei, tive uma ideia. Eu vou até cada um das pessoas que estão devendo ao meu senhor e vou pedir que ele diminua a dívida. Muito provavelmente, né, naquela época, você só reconhecia a dívida se fosse escrita pela sua própria mão, né? Então, por isso que ele disse: olha, apaga aí e bote menos aí. Eu vou prestar conta, viu? Olha, eu tenho agora, o homem me chamou e a coisa não está muito boa para mim não, mas a gente pode se ajeitar. Vamos se ajeitar aqui, né? Em outras palavras, eu lhe ajudo e depois você me ajuda. E os outros, né, também infiéis, concordaram plenamente para que depois esse mordomo, depois de despedido, ele pudesse gozar dos favores desses outros, quem sabe arrumar um emprego, né, um bico, alguma coisa assim para sobreviver. E essa parábola está aí, e ele é elogiado de alguma maneira. Mais uma vez eu pergunto, como vai ser elogiado se ele agiu de forma fraudulenta? Qual é a lição que nós tiramos dessa parábola? O que é que nós podemos aprender dessa parábola? Quem é que lembra? Quem é que lembra? É importante, viu? Vamos abrir lá em Lucas 16? Eu fiz assim, dei um resumo rápido para os irmãos, mas vamos abrir Lucas 16, a partir do versículo 1, né? Olha, Ramon deu uma resposta aqui, não sei se os irmãos ouviram. Se não ouviram, vou ficar segurando a resposta dele para escutar a resposta dos demais irmãos. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aí dizia: eu vos recomendo, das riquezas das origens iníquas, fazei amigos, para que quando aquelas os faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Eita, agora que o último versículo complicou mais ainda, não vê? Qual é a lição, irmãos? Qual o aprendizado desta parábola? Lembra que a gente estava só abrindo parênteses, a gente estava estudando Lucas, né? A gente estudou sobre ele. Ela está parada ali, o estudo está parado, mas a gente pode retomar, né? A qualquer momento, quando Deus assim, quem sabe,
não vai ser a sequência depois de terminar os mandamentos, eu não sei, Deus é que sabe, que a gente retoma Lucas. Mas o que é que a gente aprende aqui? O que é que a gente pode aprender? Diligência. Diligência em quê? Sim, certo. Mas é isso mesmo? Porque tem duas lições aqui, no 8 e no 9, certo? O 8, qual é a lição do 8? Confirma aí, a lição do 8. Isso, mas eu quero que você diga com firmeza. A lição do 8 é qual? Sim, certo. Então a lição do 8 é diligência, certo. E a do 9? Deixou para quem a do 9? Isso, exatamente. Certo. Ramon, ajude Zaqueu. João foi bom, né? João respondeu mais fácil, deixou mais difícil para Zaqueu, você vai ajudar agora. Certo. Isso. Certo. É isso, irmãos. Essas riquezas de origem iníqua, elas fazem menção às posses que a gente tem aqui na terra. As posses. Aí Ramon ampliou, a gente vai ver isso um pouquinho à noite, tá? A gente vai dar uma ênfase numa questão à noite. Vamos abrir um parênteses, já vou preparando os irmãos na temática. Parênteses, porque é vamos dizer assim, vamos trazer uma mensagem para ajudar na continuação da sequência de Timóteo, tá? Então nós vamos ver essas questões também. Então é exatamente isso, Zaqueu, você foi lembrando bem, nós mostramos isso e essas riquezas aqui, né, a parábola quer dizer assim, tudo o que você tem, que você adquire aqui na terra, né, aqui você é fazer amigos, né? Mas lembre que aqui Ramon está dizendo que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Você tem que fazer o bem a todos. Deus nos colocou aqui na terra, irmãos, para inclusive amar os inimigos, né? A gente não faz como o mundo, não. O mundo faz assim: aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei. A gente está vendo isso, mas está uma maravilha hoje. No dia de hoje, na época que nós estamos vivendo, no país em que nós estamos vivendo, nunca foi tão fácil aplicar esse ditado. Nunca foi tão fácil, né? Está aí, né? Para quem quiser ver, ou para quem não quiser ver, fechar os olhos. Mas isso, quem faz isso? É o ímpio, são os ímpios, a gente não. A gente faz isso não. A gente vai fazer o bem até o nosso inimigo, com os recursos que nós temos, com aquilo que Deus nos colocou nas suas mãos. É que, de fato, nós temos duas diligências aqui, né? Uma a primeira é Deus está nos levando, Cristo Jesus está nos levando a procurarmos sermos hábeis, né? E buscar soluções e pensar e não ficarmos assim esperando a coisa acontecer. Só está vendo um cara ímpio, no instante ele desenrolou. Como é que a gente usa aquela expressão? Desenrolou a guerra, né? Assim, no instante ele desenrolou a guerra dele, agora da forma errada. Eu só estou elogiando, Cristo está dizendo, eu estou elogiando a habilidade, a presteza, a rapidez com que um ímpio ele usa a mente dele para conseguir algo. Aí o que é que acontece? Vocês agora têm a mente de Cristo. Seja esperto também, mas para fazer a coisa boa. Seja esperto e hábil para fazer o reino de Deus prosperar. É isso. Use aquilo que você tem. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que o cara tinha na mão? O que é que esse administrador infiel tinha na mão? Qual era o recurso que ele tinha? É isso que Cristo está querendo dizer. Ele tinha esse recurso e ele procurou usar isso da melhor maneira para lhe beneficiar. Agora, ele fez errado. Então você vai fazer o recurso que você tem, a possibilidade que você tem, você vai usar e faça o bem. Aí o último versículo, né? Faça o bem
as riquezas que você tem, os bens que você tem. Faça o bem, que você vai receber isso, né? A gente, até os ímpios costumam dizer, se você planta o bem, você vai colher o bem, né? Porque você colhe aquilo que você planta, você colhe o que planta, né? Eu sei que tem os ingratos, e etc e tal. Às vezes eu fiz o bem e fulano fez o mal. Bom, você está vivendo num mundo bom, né? Você já sabe disso, irmão. É porque eu sei que é ruim e a gente, né, fica. Mas quando a gente começar a desapegar das coisas e começar a desapegar, a botar o ego da gente lá embaixo, a gente vai receber as pancadas com muito mais facilidade. É porque às vezes a gente fica muito abalado porque o ego da gente está muito lá em cima, né? Está muito elevado. Então, quando você recebe alguma coisa assim, aí você sente forte, se usa muito essa expressão no boxe, né? Há boxeadores que eles treinam para aguentar a pancada, que usa a expressão, assimilou bem o golpe, né? O cara bate, o adversário bate, cansa, o adversário diz, esse cara não cai não, E tem uma luta aí famosa que um grande boxeador venceu exatamente desse jeito. Ele disse, eu não tenho condições de vencer. Ele analisou o outro, analisou o adversário. Disse, eu não tenho condições de vencer ele na troca de golpes, né? Não tenho condições de vencer ele. Aí o que é que ele treinou? Ele treinou para aguentar os golpes. E o cara batia. Só que, enquanto você bate, você desperdiça energia, né? Você gasta energia, aí você cansa. Aí ele foi e venceu a luta desse jeito. Então, quando a gente bota lá embaixo o ego da gente, quando a gente se desapega das coisas aqui, a gente aguenta com mais facilidade os golpes. Não é que você não vai sentir, né? Mas você leva melhor, você leva muito mais tranquilo um desaforo, né? A pessoa dizendo, você fazendo as coisas certas, buscando fazer o certo, e o pessoal malhando e tal, e etc. E assim vai. E as perdas e essas coisas, você vai entender muito mais fácil que vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Você vai entender isso mais fácil. Então aqui, irmãos, a lição é essa, é que os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo devem valer-se dos bens que têm, não para propósitos egoístas ou desonestos, como este mordomo, porque um dia o Senhor vai nos pedir conta, porque aí os irmãos vão ver a ligação total com a pregação. Tudo que nós temos nos é dado, nós estamos administrando, e como cidadãos de um reino, devemos ser diligentes em aplicar os bens materiais e espirituais para a glória de Deus. Olha que é esse aqui o objetivo, E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Então, o objetivo maior é você usar tudo que você tem para o reino de Deus, porque você vai receber muito mais lá no reino, e aí a gente vai entender lá bem melhor o que são os tesouros celestiais, né? É evidente que a gente não vai lembrar dos pecados que nós cometemos aqui, porque lá não vai haver tristeza nem dor, né? Mas nós vamos estar tomados de um sentimento, nós vamos estar tomados de uma consciência tal, enorme, né? Que aquilo vai nos satisfazer, e a gente não vai sentir falta, não vamos sentir falta, ok, irmãos? Então, aqui, o pecado proibido é falsificar firmas, né? E o exemplo é esse, porque o mordomo infiel estava falsificando as firmas, os assentamentos contábeis, mas ele acertou em ser diligente, em aplicar aquilo que ele tinha para o seu propósito. E aí a gente pergunta, qual é o propósito principal do homem? Pronto, então tudo que a gente tem deve ser usado para isso. Vamos continuar, né? O estudo dos pecados proibidos no 9º mandamento. Vamos adiante. O próximo da nossa lista, nós vimos agora
é a falsificação de firma, né? É o 8º. E o 9º é a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa. A supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa. Vamos todos abrir em Levítico capítulo 5, versículo 1. Levítico 5, 1. Alguém encontrou aí? Pode fazer a leitura? Muito bem. Então, na época da antiga aliança, irmãos, era acusado de pecado e obrigado a reconhecer sua ofensa. Quem era acusado de pecado era obrigado a reconhecer sua ofensa e trazer uma oferta. Todo aquele que soubesse de algo e não declarasse. Quem sabia de alguma coisa e não declarava era acusado de pecado. Precisava confessar e trazer uma oferta. Veja, em que situação aqui, ó? Quando alguém pecar nisto. Que tipo de pecado? Tendo ouvido a voz da imprecação. O que é isso? Ele foi chamado para testemunhar. É isso que quer dizer a voz da imprecação. Ele foi chamado, veja, sendo testemunha de um fato. Ele foi chamado e disse: olha, eu lhe conjuro, né? Você está sob juramento aí, você tem que dizer. Ele viu, ele sabia e não revelou. Exatamente. Aí ele não fez isso, ele precisava reconhecer o seu erro e pagar a sua ofensa, porque os juramentos eram considerados sagrados. A infidelidade às palavras e à promessa, as promessas, isso era requerido naquela época. E deve ser nos dias de hoje também. Não é? Deve ser nos dias de hoje também. Infelizmente não é, mas é para ser assim. Porque ocultar uma verdade é o mesmo que dizer uma mentira, quando é necessário. Veja, a gente sempre vai tocar nesse assunto e a gente vai colocar isso de novo, sempre, o tempo todo. Quando, veja, aqui está dizendo, sendo testemunha de um fato. Era uma situação, lembre-se que a gente está falando aqui, esses pecados são muito direcionados a principalmente os momentos de julgamento, de estar diante do juiz, onde se precisa estabelecer a verdade. Por quê? Porque nem sempre a ocultação da verdade é um pecado. Então você tem que ter muita sabedoria para entender isso daí. Quando ocultar a verdade é um pecado? Quando a gente esconde algo das pessoas que têm direito de saber daquela informação. Entendeu? Quando a pessoa tem o direito de saber aquela informação, isso se torna um pecado. Mas quando ela não tem, não, você não precisa dizer. Na Bíblia nunca disse isso. Mas é verdade. Você precisa dizer. Não precisa não. A Bíblia não manda de jeito nenhum. Mas, por exemplo, impedir que informações verdadeiras cheguem ao conhecimento de bandidos, por exemplo, que planejam fazer o mal, não é errado, é um dever. Você sabe que a pessoa com aquela informação vai fazer uma coisa errada. Então você não diz, oculta, não expõe. Vamos ver outra referência, para os irmãos verem aí. Alguém escondeu uma verdade e não deveria esconder, deveria dizer. Um caso bem conhecido, Ananias e Safira. Vamos lá, Atos 5:3. Irmanita, encontrou? Leia aí bem forte. Ananias ficou calado, né? Por uma questão pessoal, para figurar como um cristão desapegado dos bens, para figurar como um cristão altruísta, para sair bem na fita. Está aqui o valor do campo. Era o valor do campo, não era não? Era. Mas era o valor todo? Não era o valor todo, né? Deu ali a entender que ele estava entregando todo o valor do campo. Há casos em que é preciso depor como testemunha. Não fazê-lo pode levar à distorção da verdade. Um inocente pode ser punido ou um culpado não sofrer as devidas penalidades. Então, esse mandamento aqui nos mostra que todos têm a responsabilidade para com Deus e um dever para com o próximo de falar a verdade naquilo que depende da pessoa. E aí nós não podemos deixar que emoções, que pessoas, que circunstâncias nos impeçam de defender a verdade. Aquilo que é justo
diante de Deus. E a gente tem que ter sabedoria para entender que determinada coisa pode e deve ser dita e outras coisas ficarem em oculto. Tudo, como a gente diz, precisa de sabedoria. Daí que a gente tem que pedir sabedoria a Deus. E a gente vai passar por essas situações em muitas circunstâncias da nossa vida. E às vezes, muitas vezes, durante até a semana. Às vezes não é uma vez ou outra, não. É você julgar essa informação. Ela deve ser dita ou não deve ser dita? Então você vai ver, se vai prejudicar alguém, se a gente está vendo aqui nesse mandamento, vai prejudicar, muitas vezes vai prejudicar o nome da pessoa, né? O bom nome. Lembra que esse mandamento diz respeito ao bom nome? Se vai prejudicar isso, se vai macular a pessoa de alguma maneira, que não há necessidade de dizer, você não diz. Agora a questão é que a gente tem vontade de dizer, esse é o problema. A nossa inclinação é dizer. Então nós devemos estar nos questionando aquele momento, aquela situação. Aquela informação precisa ser dita. Se for preciso, você deve dizer. Se não for preciso, evidentemente, você oculta a informação. Então você vai julgando isso. Por isso, irmãos, que a Bíblia é interessante, aquela passagem diz: não julgueis para que não seja julgado. Irmão, o crente julga a todo momento. O crente julga a todo momento. Julga as situações, analisa. Julgar é nesse sentido, de analisar, de verificar, de ver, de avaliar uma palavra, um comportamento. E a gente vai julgar aqui, à luz da Escritura, evidentemente. Você tem que conhecer a Escritura. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Não tem, irmãos, como viver segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sem conhecer a lei de Deus. Não tem como. É impossível. Daí, de novo, aquele versículo conhecido: meu povo perece por falta de conhecimento. Perece, mas e à medida, irmãos, que a gente vai vendo a Escritura, as situações vão ficando mais claras assim para a gente, e a coisa fica abrindo de tal maneira que nós nos impressionamos, primeiro conosco mesmo, porque antes a gente não estava na frente e não via, né? Mas rapaz, eu não entendia isso, agora eu estou vendo, meu Deus. E você passa a enxergar. E depois você começa a ver as situações, entender as situações, né, com você e muitas vezes com as outras pessoas, daquilo que está acontecendo, e as pessoas não conseguem enxergar. E por que ela não consegue enxergar? Porque ela não tem a lei de Deus. A Bíblia diz claramente: a lei de Deus é lâmpada para os meus pés e luz. Irmão, sem lâmpada e sem luz, diga aí, Gisele, o cara no escuro, como é que faz? Tropeça, né? Erra o caminho ou não erra? Erra o caminho, tropeça, erra o caminho. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Na caminhada cristã, a gente precisa, até porque o caminho é estreito, não é não? Para você andar naquele caminhozinho, é só na luz ali, não é, Zaqueu? Na luzinha iluminando, olha aqui, ó. Por quê? Porque o outro caminho é o mais fácil, é muito largo. Então você precisa da palavra de Deus para ir iluminando, para você dizer: olha, irmãos, é por aqui. Olha, meu filho, Deus está dizendo: olha, para Deus, vá por aqui. Esse vá por aqui, vá por ali, irmão, são as decisões que a gente vai tomando. Entendeu? Essa situação aqui, ó, eu devo dizer, não devo dizer, né? Eu revelo, não revelo. E aí quando você vai procurando viver a luz da palavra de Deus, aí você vai entendendo que é a luta, mas enquanto não, você não vê muita luta. Ser sincero, você vive muito tranquilo. Você vive a vida cristã muito tranquila. Muito sossegado, está tudo muito bom. Não tem muita dificuldade, não tem muita batalha. É todo mundo assim, tal, e muito favorável, as coisas são muito favoráveis, e você não enxerga. Hoje em dia nós vemos isso, irmãos. Mais uma vez, eu confesso aos irmãos, há mais ou menos 25 anos atrás, eu ouvi um pregador dizendo isso: olha, você está sem luta, tem alguma coisa errada na sua vida. E eu parei na minha vida e disse: qual é a luta que eu tenho? Foi num retiro, nos nossos retiros. E eu disse: eu não estou entendendo que luta é essa, não. Porque eu já estava vivendo assim, mais light, né? Não é que eu não era cristão, não estava procurando, mas ainda a luta estava pouca. A luta estava pouca. Você vai começar a observar, quando você começa a buscar viver segundo a palavra de Deus, as coisas começam a ficar
mais regrada, com menos opções. Quando não, você tem mais opções. E você fica tranquilo, você pode escolher com mais facilidade. Porque tem muito, e daqueles que tem, você pode escolher aquilo que você quiser, que não vai ter tantas implicações. Mas à medida que você vai vendo, segundo a palavra de Deus, as opções começam a diminuir. E fazer as escolhas vai começar a custar. Vai lhe requerer um preço. Aí você vai começar a entender. Vai custar isso, vai custar aquilo. Vai custar a sua amizade com alguns. Vai custar você ser benquisto ou não. Vai custar dinheiro. Você vai perder. Suas escolhas vão começar a ficar muito restritas. Então, rapaz, não posso isso aqui, esse outro aqui eu não posso tanto. Eu só esse daqui, mas esse rapaz escolher por aqui normalmente é mais caro. Normalmente é mais caro. E aí vai começar a lhe custar as coisas. Aí você vai vendo que você tem que pagar um preço. Por isso que muitos cristãos são cristãos muito tranquilos, e estão dando graças a Deus e louvando a Deus, e estão felizes, e está com muita dificuldade, não, e a vida está boa e está abençoada. É porque não está lhe custando ser cristão. Entende? Não é que o cristão que está pagando o preço não vive feliz, não vive abençoado, nem alegre. Não é isso não. Mas ele vai sendo assim, pagando um preço. Agora, quantos querem pagar o preço? Porque o evangelho que não cobra muito, né, que se cobra pouco, é mais barato. E está oferecido aí em muito lugar. Tem muita prateleira, tem muito supermercado. Então é só você ir lá e escolher. Entende, irmãos? Então veja, a supressão da verdade e o silêncio indevido em uma causa é um pecado cometido contra esse mandamento. Outro, que é correlato, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte. Olha, vamos ver essa referência. Vou repetir para os irmãos. Conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte. Levítico 19, 17. Leia aí, Abraão, por favor. Levítico 19, 17. Tá, para ficar mais fácil, não aborrecerás e não odiarás o teu irmão no seu íntimo, no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. O que é que isso quer dizer? Mesmo que esteja apenas no coração o ódio, sem ser concretizado na prática, mesmo assim é pecado. Então é isso que quer dizer, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Então, se há algum pecado que seu próximo cometeu contra você, embora ele pense que foi secreto, é necessário a repreensão, mas a repreensão privada e até repetida se necessário, contanto que seja feito por um coração manso. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Isso quer dizer, ele cometeu alguma coisa, né? Mas você ficou calado. Mas aqui está dizendo que era para ter dito alguma coisa. Aí você vai dizer, mas você vai dizer como? Você vai dizer de forma mansa, de forma privada, sem estar fazendo alarde, né? Sem alardear, sem dizer para os outros, sem dar publicidade. Aí você vai falar. Não deve ficar calado. Quem ficou calado? Vamos ver o exemplo de alguém que ficou calado. 1 de Reis 1,6. Vamos agora, Gisele, vamos fazer essa leitura. 1 de Reis 1,6. Davi deixou seu filho Adonias prosseguir realizando sua vontade, concedendo o que desejava, e nunca o corrigiu por suas falhas. Nunca o confrontou para que se envergonhasse. Nunca aplicou o castigo devido. Então, nesse aspecto, Davi se assemelhou ao sacerdote Eli. Era requerido de Davi uma forte repreensão, e por causa da iniquidade de Adonias, do seu filho, ele não o fez. Então isso não deve acontecer. Então, nesse caso, haveria uma necessidade de repreensão. Às vezes tem a situação, e o outro pecado, para a gente finalizar aqui, é
Veja, esse é conservar-se calado quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte ou uma denúncia. Às vezes precisa ser denunciado e não é feito. Vamos agora lá para Isaías, para a gente ver esse texto e a gente finaliza com ele. Isaías 59:4. Quem pode ler, Aline, esse Isaías 59:4? Quem pode? Veja, normalmente, quando a justiça não é feita, a culpa não é só dos magistrados, que deveriam administrar a justiça, mas também a culpa é de algumas pessoas que deveriam exigi-la, deveriam requerer a justiça. Deveriam fazer o quê? Denunciar. Deveria denunciar e não denunciou. Deveria exigir e não exigiu. Porque todos nós, irmãos, precisamos contribuir para o bem público. Se há uma maldade secreta, se há alguma coisa secreta que você sabe, é responsabilidade apresentar e fazer a denúncia, para que assim haja a possibilidade de se fazer justiça. Agora, quando nem se é chegado, você sabe, nem se é chegado ao conhecimento das autoridades que devem tomar as providências, então você não pode exigir nada deles. Agora lembre, isso é quando você não pode fazer nada. Quando você pode, a responsabilidade deve ser sua de fazer alguma coisa. É porque, como sempre, irmãos, a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. Porque qual é a tendência da gente? Vamos lá. A tendência é sempre fazer assim. A responsabilidade é sempre do outro, né? Essa é a nossa tendência e a gente vai repetir isso desde o Éden. Desde o Éden. Nessa semana eu tive a oportunidade de dizer isso de novo. As pessoas dizem, não, porque o nosso país e não sei o quê, porque não deixam. Os governantes não deixam. Aí eu perguntei, os governantes, você está se referindo a quem? Aqueles que são eleitos? Porque se isso que você está se referindo a quem é eleito, o povo também é culpado. Porque ele só foi eleito porque as pessoas votaram nele. E hoje a gente não pode, irmãos, hoje em dia, não dá mais para atribuir ao povo a escolha por ignorância. É difícil você dizer que hoje em dia as pessoas estão votando porque não sabem, porque não conhecem, porque estão sendo enganados. É difícil, eu digo a vocês que é muito difícil. É mais fácil a pessoa se deixar enganar. Ele se deixou enganar, mas por não ter conhecimento que aquilo não é uma coisa, aquela não é uma boa escolha, é muito difícil. As pessoas se deixam se enganar, as pessoas se deixam corromper. Como é, pastor, que a pessoa se deixa corromper? É aceitando favores para votar, é dizendo assim, se eu votar no fulano, vai acabar o Bolsa Família. Ele se deixa. Então, eu não vou votar porque ele é melhor ou pior, né? Porque vai ser bom ou vai ser ruim. É porque o meu benefício vai ser cortado. Eu não quero perder o meu benefício, eu nem me importo. Ele está fazendo o dele lá, ele que responda. Agora, o meu eu quero. Entende? Eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para o meu umbigo. Então, se eu for beneficiado, eu escolho aquele. Se eu não for, eu escolho o outro e bola para frente. Veja, a lei de Deus leva o cristão a dizer assim, a ser egoísta, não. Porque quem é que ganha com o egoísmo? Não é Satanás, irmãos? Satanás trabalha no egoísmo. Você olhar para você mesmo, para você se querer beneficiar, independente dos que estão à sua volta. Farinha pouca, quem conhece esse ditado? Meu pirão primeiro. Quem é da Bahia, né? Conhece bem isso aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A lei de Deus, irmão, não leva a gente ao egoísmo. Não tendo em vista propriamente aquilo que é teu. Entende? É por isso que o cristão é tão confrontado, né? Assim, tão combatido. Porque a cosmovisão dele é uma cosmovisão bíblica. E a Escritura, a lei de Deus, ela sempre vai denunciar a falha, o erro, o problema e vai apontar o caminho. A questão é que as pessoas querem esse caminho? As pessoas querem a solução apresentada pela Escritura? Ou as pessoas buscam a sua própria solução e querem a sua solução? E os irmãos sabem qual é a solução do homem, é o jeito, né?
é dar um jeito para não ser confrontado, para não se corrigir, é para tentar manter aquele status, aquela sua situação, se beneficiar e seguir em frente. É dar um jeito para não se prejudicar muito. Se for prejuízo, olha, um prejuízo menor para mim possível. Se não tiver de jeito. É assim que normalmente até acontece quando as situações chegam a um determinado ponto. A situação chega ao conhecimento público, né? Aí o que é que o pessoal faz? Não, vamos tentar aqui pelo menos dar uma aparência, né? Dar uma aparência que a coisa foi feita da forma certa, mas aí a gente se ajeita. Isso não é comum, Zaqueu? Comum, irmãos. Aí de novo aí se explica por que é que o mundo está do jeito que está. Por que é que a nossa sociedade está vivendo do jeito que está? Ela só está colhendo os frutos do abandono da lei de Deus. A pessoa, quando é para ficar calado, fala, né? Quando é para falar, fica calado. Apoia a injustiça, bate palma para ações de injustiça. É assim, irmãos, olha. Se alguém fez alguma coisa correta, seja ele quem for, se alguém fez alguma coisa correta, se olhar na lei de Deus está correto, você vai dizer, olha, isso aí foi feito certo. Isso aí está correto? Você pode até dizer assim, eu não sei qual é a intenção dele e tal, mas essa atitude está correta. Essa decisão foi acertada. Se não foi, do mesmo jeito, olha, isso aqui está errado. Por conta disso, disso e disso. Porque a referência é a palavra de Deus. A referência não é fulano, não é cicrano. Não é. A referência do cristão é a palavra de Deus, é o evangelho, é a lei de Deus, é Cristo Jesus. Então é assim que a gente deve ir. A gente só vai conseguir proceder assim se conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Por isso que a gente estuda, para a gente ter referência. Paulo disse que era para ele ser referência, disse, quando, em que circunstância? Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, eu estou imitando Cristo aqui, vocês me imitem, tá? Mas se eu não imitar Cristo, não me imitem, não. Então é referência, nós temos uma referência. O cristão tem a lei de Deus, a palavra de Deus. Agora, infelizmente, a grande maioria que se diz cristão não conhece a lei de Deus. Isso é uma pena. E nós que conhecemos, evidentemente, nós temos um privilégio e sobre nós também recai a maior responsabilidade, né? Então isso é bom, porque nos ajuda também a andarmos de forma humilde, né? Não ficar arrotando santidade por aí, né? Ou falsa santidade. Nos torna humildes, porque também à medida que nós conhecemos a lei de Deus, nós nos conhecemos, né? E sabemos quem somos. Essa é a tocada, essa é a luta do cristão. Vamos seguindo em frente, buscando servir a Deus, conhecer a sua lei, amar a sua lei, praticar a sua lei, anunciar a sua lei, né? E vivemos humildes, porque se você consegue, está conseguindo amar a lei de Deus, sabe que o mérito não é seu, é a graça de Deus que está em você, porque seu coração, você já sabe, é dar o jeitinho, é ter aparência, é viver na aparência.